A todos, vamos dar início a mais uma reflexão, mais uma meditação que fazemos nas manhãs de sábado, tendo como direcionador a obra de Joana de Ângeles, Autodescobrimento, uma busca interior. Nós estamos conversando sobre os itens deste livro e hoje particularmente interação espírito-matéria. Neste item, então, a Joana inicia falando que o homem é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito ou corpo espiritual, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. Para os materialistas que acreditam que nós somos apenas um corpo, nessa grande ilusão de acreditar que o corpo não passa de um monte de órgãos, de células que funcionam automaticamente, que depois se desagregam com a morte, levando à desesperação, à incerteza da vida, nós aprendemos, e as doutrinas todas, desde a antiguidade, asseveram a respeito do prosseguimento da vida, que a vida não encerra no túmulo. Se essa vida não pode ser depois do túmulo material, como seria ela? As indagações das religiões, na maioria, que não explica depois que o espírito faz a transposição dos portais da morte, o que acontece? A desencarnação. A doutrina espírita diz que nós prosseguimos, porque a inteligência que se comportava do lado de cá do corpo, se comporta do lado de lá do corpo também. Que nós encontramos até mesmo nas cartas de Paulo, onde ele chama corpo do espírito, ou corpo espiritual, que foi denominado na doutrina espírita de perispírito, Então, o espírito age, interage com o corpo, com o perispírito, e essas energias que circulam formando a nossa vida, elas são fundamentais para que o espírito se manifeste no mundo das formas. E tudo flui da alma para o corpo, nas várias dimensões em que a alma vai se manifestando, até chegar na matéria. Então, se alguma interrupção, ou se alguma perturbação acontece nesse fluxo contínuo, entre o espírito, a mente, a matéria, o corpo espiritual, então nós começamos a manifestar distúrbios, doenças de todas as ordens, sejam elas físicas, principalmente degenerativas, ou emocionais de níveis muito profundos, que são as depressões agudas, aqueles quadros bastante complexos aí de doenças emocionais que a ciência tem muita dificuldade de entender. Até porque não consegue padronizar, Quando faz os estudos das doenças hoje, principalmente as doenças psicológicas, não se consegue padronizar, ou você consegue catalogar alguns sintomas que se parecem, mas os tratamentos muitas vezes não funcionam iguais para todo mundo. Se nós fôssemos apenas células ou um psiquismo material se comportando no corpo, as doenças, elas tratadas, ou as terapias que fossem, todas deveriam funcionar da mesma forma. Mas o problema é que o doente não é o corpo, O doente não é o veículo de manifestação. O doente é o espírito. E este, sendo imortal, traz de longas eras toda a sua história e o porquê da sua doença. Que não tem nada a ver com o diagnóstico que é feito do corpo. Localiza-se a doença, mas não localiza-se a causa da doença. E, na verdade, ela flui da alma, do espírito, para o corpo. Para padronizar, nós teríamos que ter a humanidade toda no mesmo nível evolutivo. Todo mundo do mesmo jeito. Teríamos que sermos cópias, uns dos outros. Apenas cópias. Mas não somos. Temos uma individualidade, temos uma personalidade espiritual. Fomos criados por Deus individualizados, cada um diferente do outro. Não existe um ser no universo igual ao outro. Isso aqui é a grande maravilha da criação, Outro igual a você, outro igual a mim, não existe no universo inteiro. Cada um de nós somos únicos, Fomos criados únicos, e únicos seremos até a angelitude, e permaneceremos únicos para a eternidade. Então a alma não Deus não tem um carimbo de fazer alma, é tu que vai criando, ou uma fabricação em série, Como se fosse uma máquina que fosse criando. Não. Cada alma, cada espírito que é criado, cada princípio inteligente é um ato de amor de Deus, e diferente do outro. Então,
essa individualização que vai acontecendo ao longo das eternidades do espírito, vão fazendo com que ele carregue no seu mundo emocional uma herança emocional, que é as experiências que ele obteve ao longo de todas as vidas que ele já teve até agora. Então, cada um de nós é o produto emocional de tudo que produziu até então. Nós estamos como nos fizemos. Como diz Joana de Ângeles, em uma outra obra, somos herdeiros de nós mesmos. Ela diz, sois herdeiros de vós mesmos, artífices do vosso próprio destino. Estamos lapidando uma pedra bruta, que é a nossa alma, estamos nos lapidando ao longo das eternidades. Então, e o prosseguimento dessa lapidação, ou a interrupção dela, é de vontade do próprio Espírito. Ou seja, o Criador, através do livre-arbítrio, deixa a cada um a tarefa de ir produzindo a sua evolução. A única coisa que acontece é que essa evolução é um determinismo. Então, Deus determinou que a sua criatura vai evoluir. Então, queira ou não, a gente evolui até por força das coisas, né? Até vivendo, convivendo, a gente vai aprendendo alguma coisa e vai saindo do lugar mesmo que não queira. Mas as transformações, elas só acontecem por efeito da vontade. Quando a gente deseja, quando a gente quer, quando a gente se impulsiona a fazer. E existe muitos agentes na existência que fazem a gente fazer isso, né? Muitas coisas que vão acontecendo, muitos desafios que vão impulsionando a gente a refletir sobre a vida, a mudar conduta, mudar pensamento, mudar atitude. E nessa mudança contínua e constante, o espírito vai então se construindo, vai construindo o seu psiquismo, vai construindo os seus sentimentos, né? Principalmente os sentimentos, que é a base de toda a evolução do espírito, né? A nossa vida está edificada sobre os nossos sentimentos. Então nós somos os nossos sentimentos. O que nós sentimos determina o que nós vamos fazer, como nós vamos nos comportar. À medida que nós vamos nos moralizando, diz a doutrina espírita, ou seja, adquirindo sentimentos novos e mais nobres, naturalmente as escolhas são melhores. Então a evolução dá passos mais largos, diminui as dificuldades, aumentam os desafios. Ou seja, o espírito vai tendo cada vez mais desafios de crescimento. Mas ele não precisa, nesse curso de evolução, enfrentar dor constantemente, enfrentar processos de grandes privações, de grandes problemas. Se enfrenta, é porque a sua inferioridade ainda o expõe a essas consequências, né? Todas elas são consequências dos atos mal elaborados do espírito ao longo da evolução, né? Onde a gente vai transgredindo a lei divina, ali existe implícita uma necessidade de solução. O próprio espírito depois pede uma necessidade de solucionar aquilo que ele vai criando. Mas à medida que nós vamos nos enobrecendo, construindo sentimentos nobres, nós vamos melhorando esse trânsito evolutivo. Por isso é que o Cristo falou tanto do amor. Toda a mensagem de Jesus é baseada no amor. No amor ao próximo, no amor a si mesmo. Porque são as duas faces da evolução emocional do espírito. O amor a si mesmo e o amor ao próximo. E ele coloca como tônica maior de tudo isso o amor a Deus, né? Confiança em Deus, a visão voltada para Deus, que é o Pai, que é aquele que nos ampara, aquele que ajuda a gente a fazer os enfrentamentos, de onde provém toda a força que nós vamos encontrar para superar as nossas dificuldades, para passar pelas nossas provas. O homem descrente, ou aquele que não acredita em nada, que desconsidera a possibilidade da existência do Criador, como o filósofo lá, o pensador que chegou para o rei e falou, mas você não colocou na sua tese aqui, né? Cadê aqui, você falou do universo todo e não botou aqui Deus, cadê o... Ele falou, não achei importante considerar essa hipótese. Se nós temos essa possibilidade de achar que Deus é uma hipótese, né? Então vamos ficando com as nossas fraquezas. Como somos almas frágeis, geralmente, essa fragilidade nos expõe a dores, a medos, a inseguranças. A confiança em Deus por si só, ela cria um clima de profunda segurança para o espírito prosseguir, apesar de dificuldades. A gente vê pessoas com muitos enfrentamentos, com muitos problemas, que caminham bem na vida, que vão transitando bem, confiantes, felizes, apesar... Você fala, gente, mas como é que essa pessoa pode sorrir dentro de um quadro desse, né? Você olha para a vida da pessoa e fala, meu Deus, ela não tem nada. Por muito menos eu já estou me desesperando, né? Eu estou entrando em crise, e ela está prosseguindo. Como que ela faz isso? Nós já ouvimos isso de muita gente que nos deu grandes lições nessas visitas
Por isso é que a edificação do sentimento é importante. E não se edifica sentimento sem contato com aquilo que pode estimular o sentimento. O Kardec coloca lá na obra básica do Evangelho, né? Fora da caridade não há salvação. Porque o espírito precisa ser estimulado a melhorar o seu sentimento. E a caridade, o amor ao próximo, ajudam a fazer essa construção. Agora, eu vou amar o meu próximo dentro do meu quarto? Né? Eu amo a humanidade. Coisa bonita, né? Mas eu tenho que sair lá de dentro do meu quarto e ir na direção daquele que está sofrendo. Porque quando eu tenho contato com ele, eu sou estimulado a repensar, a refletir, a meditar, a mudar conceito, a mudar a posição, o meu posicionamento mental, emocional. Eu sou estimulado a isso. E novos sentimentos vão tomando forma na minha natureza. Consequentemente, vou ficando mais forte. Então, quando a gente tem contato com essas pessoas, a gente aprende muita coisa. Porque você pergunta para a pessoa assim, mas está tudo bem? E a pessoa levanta os dois braços para cima e grita, graças a Deus. Aí você olha, meu Deus do céu, como pode falar isso? Numa condição dessa, às vezes uma miséria desgraçada, um sofrimento, um problema com o filho. Visitávamos uma família aqui em Fernandópolis, a mulher tinha 5 filhos deficientes. E eles foram, ao longo do tempo, morrendo. Quando o primeiro morreu, a impressão que a gente teve é que ela morreu, um pedaço dela morreu junto. Tem um programa na televisão, no SBT, que a praça, o mais antigo programa de televisão do humor, que tem a Praça é Nossa, tem um quadro satirizando essa situação. Um mendigo, onde o cara entrevista ele está na pior situação. Graças a Deus, ele fala. Exatamente. Esse graças a Deus, gente, não é automatismo. A pessoa não aprendeu a falar isso. Porque não tem nada na vida dele que possa dar a ele qualquer possibilidade de ele falar isso no automatismo. Graças a Deus. Não é? Ele não tem. A gente tem. Né? A gente pode colocar esse graças a Deus no automatismo. Você está bem? Graças a Deus. É porque não temos grandes problemas, grandes desafios. Então, responder graças a Deus, a gente pode colocar isso no automatismo. Mas uma pessoa na condição daquela pessoa ali que a gente está visitando, que não tem nada, ele não teria nenhum motivo para dizer graças a Deus. Mas ele diz, levanta os braços e fala, graças a Deus. Aí a gente fica pensando, meu Deus, de onde vem essa força? Né? Então são almas que já deram um grande passo, estão enfrentando provas mais difíceis, às vezes muitas delas solicitadas pelo próprio Espírito, pediu para passar por aqueles enfrentamentos, para poder melhorar, lapidar algum tipo de sentimento, para depois talvez enfrentar, pedir uma obra mais para frente para poder cuidar, né? A gente vê por aí, às vezes, pessoas falam, o que leva uma pessoa a fundar um orfanato? Se enfiar dentro de um orfanato para cuidar de 60, 70 crianças, às vezes por uma vida inteira, como a gente já viu. Né? Ou outras instituições ali, né, onde a pessoa mergulha ali e fica... O Divaldo Franco, acho que tem mais de 500 filhos registrados no nome dele, na instituição dele, da Mansão do Caminho, lá na Bahia, onde ele se dedica, né, onde ele se dedica ao amor ao próximo, recebendo essas crianças lá. É uma instituição grandiosa, né? Agora no dia 25, por isso que nós não teremos aula no dia 24, né? Porque no dia 25 nós vamos estar no Feirão Espírita do Rio, que é um feirão que é realizado pelos espíritas do Brasil inteiro, que vão lá nesse dia no pátio do Colégio Militar do Rio. A gente já foi lá há mais de 12 anos seguidos, 13 anos. E ali, o produto dessa feira, depois no final, cada um traz produto típico da sua região, vende ali, e o dinheiro, né, é arrecadado e é entregue ao Divaldo no envelope, depois, durante um momento de oração, ao final, como colaboração para essa obra dele, que é uma das maiores obras de caridade conhecidas hoje no Brasil, com a dinâmica de trabalho que tem aqui. Passam por aquela instituição mais de 3.500 pessoas todo dia. É uma obra grandiosa. Acho que, se eu não estou enganado, tem mais de 60 mil metros quadrados. É uma cidade. Quem tiver um dia na Bahia, for a Salvador, vai no bairro lá, Pau da Lima, vai conhecer o trabalho do Divaldo. Chama Mansão do Caminho. Qualquer lugar que você perguntar, você vai chegar lá na mansão. É uma coisa linda o trabalho. Né? Que leva um espírito a fazer isso? A dedicar uma vida a uma causa dessa, uma causa humanista. Né? Essa confiança em Deus. Essa simplicidade que nasce do sentimento. Né? À medida que a gente vai renovando o sentimento, a vida vai tomando uma direção diferente da que a gente tem. E apesar dos desafios, a vida vai suavizando, ela vai se tornando mais suave. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo fala que aquele que vê o fardo do chão, né, com os olhos fincados no chão, sofre muito mais do que aquele que vê do alto. Quem enxerga de cima
ver mais longe e ver o porquê que está passando por aqui. E sente mais força para caminhar, né? Mas quando a gente está mergulhado nos automatismos nossos, né, nós ficamos aqui embaixo. E só enxergamos o umbigo, né, ou em torno de nós. Não vemos essa necessidade. Então a Joana fala dessa interação que vai havendo da alma com o seu psiquismo e com o corpo, né, dando tônus das emoções. Por quê? Porque as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles vão ter a característica das nossas crenças, dos nossos sentimentos. O nosso emocional, ele vai tendo essa característica muito própria do que o espírito acredita, daquilo que ele vai conseguindo absorver ao longo da sua evolução. Ela coloca que, desse modo, são muitos efeitos perniciosos no corpo causados pelos pensamentos em desalinhos, pelas emoções desgovernadas, pela mente pessimista e inquieta, na aparelhagem celular. Então, o pensamento em desalinho, as emoções desgovernadas, a mente pessimista atrapalha o funcionamento do corpo. Por quê? Porque o pensamento, o Emmanuel tem um livro chamado Pensamento e Vida, onde ele explica exatamente o poder e a força do pensamento. Porque o pensamento é o espírito agindo, é o espírito atuando, né? Quando nós pensamos, o pensamento são os braços do espírito. A alma é uma centelha, uma luz criada por Deus, uma centelha. Que não se conhece a essência, o livro dos Espíritos fala que o homem não tem como conhecer a essência da alma, porque falta-lhe capacidade evolutiva para isso. Mas o pensamento são os braços do Espírito. O Espírito atua no mundo das formas através do pensamento, utilizando o corpo físico, mas também usando as energias que o circundam. Então, pensamentos pessimistas geram o quê? Uma vida ruim, porque a gente acaba atraindo forças negativas, pessoas ruins, nos colocamos em situações complicadas, absorvemos de todo mundo o que há de pior. Uma pessoa otimista, alegre, apesar dos seus enfrentamentos, ela está numa sintonia que lhe permite captar a alegria de todos aqueles no mundo que são alegres também, de todos aqueles que são gratos, de todos aqueles que são bons. Mas a mente pessimista, que transita numa faixa, né, vibratória, negativa, ela também está em sintonia com tudo que há de ruim, com pessoas pessimistas, do mundo inteiro, dos dois planos. O pior é isso, dos dois lados, do mundo de cá e do mundo de lá, porque nós interagimos com o mundo espiritual constantemente, os espíritos estão entre nós. Onde é o mundo espiritual? Aqui, junto conosco. Podemos ter uma cidade aqui onde nós estamos. É uma outra dimensão da vida, né? E nós interagimos, porque há muitas... Jesus falou, onde tiver o teu tesouro, está o teu coração. Então, se nós vivemos fincados nas nossas preocupações, ansiedades, no nosso pessimismo, o nosso coração está ali, e nós sofremos. E muitas vezes uma coisa que podia passar rapidamente não passa. Ela fica dentro da alma da gente, nos angustiando por um período muito mais longo do que devia. Muitas doenças que nós experimentamos na Terra não estão catalogadas na nossa ficha kármica, nós não teríamos que passar por elas. Muitos problemas que nós, às vezes até doenças de longo curso, nós não tínhamos que passar por elas. Mas uma mente em desalinho, um pensamento em desalinho, pessimista, ou então em padrões inferiores de comportamento emocional, né? De ódio, de ressentimento, de mágoa, né? Tem aquelas pessoas que olham para a vida e tem por inveja, né? Porque não conseguem trabalhar, fazer a mesma coisa que os outros fazem, conseguir o que os outros conseguiram, odeio, né? Tem gente que odeia rico, tem rico que odeia pobre, tem outro que odeia a gente que tem saúde, porque é doente, é assim. Então, os sentimentos em desalinho, junto com o pensamento em desalinho, faz o quê? Cria uma desarmonia vibratória muito grande nesse complexo, espírito, mente, emoção, né? E perispírito. O que acontece? Naturalmente, o corpo vai sofrer de alguma forma, vai adoecer. Vai adoecer. E aí a gente precisa pensar, né? Precisa meditar. Como é que nós estamos pensando? Em primeiro lugar, o pensamento. O pensamento é muito importante. Todo dia avaliado. No meu dia todo hoje, do dia todo que eu iniciei, o que passou pela minha cabeça hoje? Quais foram os pensamentos que predominaram? Porque é claro que pode passar pensamentos ruins, sim. É muito natural isso. Fluindo de nós ou sendo sugerido para nós. Porque nós estamos interagindo com os espíritos também.
interagindo com as pessoas. Se você estiver do lado de um pessimista e estiver na faixa dele, você vai captar os pensamentos dele também. E vai adotá-los. Uma pessoa odienta, que esteja do lado de um outro odiento também, vai fazer o quê? Os ódios vão somar-se vibratoriamente. A pessoa vai receber da outra pessoa a influência também. Então, né, a semelhante atrai semelhante. Nós atraímos as mentes que vão conviver conosco, ou com aquelas que vamos sintonizar, nos dois planos da vida. Temos que tomar cuidado. Então, o pensamento é muito importante. O sentimento também. Quando nós somos desafiados, o que a gente sente? Quando uma pessoa fala alguma coisa que eu não gosto, o que eu sinto? Diante de uma decisão a tomar, como é que eu fico? Eu sou uma alma inquieta, angustiada, perturbada? Ou eu tenho confiança para aguardar o momento certo, para fazer a decisão, né? Para meditar? A Joana, numa outra obra, ela fala assim, sempre entre uma grande decisão, coloque uma noite no meio, para você poder meditar, pensar, refletir a respeito. Mas se tiver que decidir, confia, ora naquele momento, pede inspiração a Deus e faz. Decide. Se errar, vai errar por falta de maturidade espiritual, né? Mas geralmente, quando a gente tem confiança, se coloca num clima de confiança, a possibilidade do acerto é muito grande. E se errar também, não vem o processo de autopunição. Um dos grandes problemas nossos na Terra ainda é a consciência de culpa. Nós trazemos consciências de culpa do passado, pelas experiências mal sucedidas, e elaboramos novas agora também. Quando vamos agindo de maneira indevida, geramos culpa também. Pelo simples comodismo de não querer mudar, né? Nós não queremos mudar, a gente está bem confortavelmente instalado nessa zona de conforto, onde nós nos encontramos. E toda modificação gera o quê? Um desafio para um esforço que a gente não quer fazer. A gente fala da boca para fora, não, mas eu quero mudar. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos. Se o homem tivesse vontade firme, com pouquíssimos esforços ele mudaria. Questão 900 alguma coisa lá do Livro dos Espíritos, que eu não lembro exatamente agora, não memorizo a questão. Mas os Espíritos falam que com esforços muito pequenos, nós poderíamos mudar aquilo que nós quiséssemos mudar. Agora, o Kardec já fala no Evangelho segundo o Espiritismo que é preciso fazer grandes esforços para domar as más tendências. Quando somos impulsionados para uma atitude negativa, precisamos fazer muito esforço para não ser seduzido, né? Jesus falou assim, vigiai e orai para não cair em tentação. A gente fica pensando que é a tentação que vem de fora, né? Que é aquela que vai vir dos outros. Na verdade, é a tentação que vem de dentro, né? Porque uma coisa não me tenta se ela não encontrar correspondência em mim. Se alguém me fizer uma proposta, eu encontrar na vida uma proposta que não seja ideal e for indevida, eu só vou me sentir seduzido por ela se eu tiver algum estímulo na minha natureza. Alguma coisa em mim que encontre um parâmetro, um amparo naquela ideia negativa. Senão não vai acontecer. Não vai acontecer. A gente vai olhar para aquilo, né? Vai lastimar, ou então vai ficar indiferente e pronto. Mas se tiver a tendência, aí temos que, segundo Kardec, fazer grandes esforços para domar essas tendências. Mas já no Livro dos Espíritos, os Espíritos falam, né, que essa mudança pode ser feita com pequenina utilização da vontade. Basta que a gente tivesse vontade firme. Um homem só permanece disforme porque quer. Se tivesse vontade firme, poderia mudar. O capítulo sobre a cólera, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Só permanece do jeito que está porque quer. Porque daria para mudar se a gente tivesse usar só um pouquinho da vontade, né? E fosse firme nela. Vou fazer isso, vou atender esse propósito. Então, a Joana vai colocando aqui, né, que desse modo a gente tem que tomar muito cuidado, então, para cuidar do pensamento, né, das emoções. Para quê? Para que a gente não interfira no funcionamento do corpo que nos abriga e do psiquismo também, onde nos comportamos. Senão a gente desalinha a mente, acabamos por ter distúrbios mentais, né? Começamos a entrar em parafuso, né? Começamos a criar fantasmas na cabeça, né? Eu me recordo eu já contei isso para vocês, não vou recordar agora porque encaixa nessa situação, de uma senhora que nos procurou que ela estava vendo espírito. Eu falei, mas que momentos que a senhora vê espírito? Eu
às vezes eu tenho um dia de cão, ela falou, aquele dia terrível. Às vezes eu sento um pouco para relaxar, diminuo a luz, aí começo, de repente, me acordo num sobressalto vendo um vulto passar. Ou então vejo uma pessoa desfigurada vindo na minha direção. Aí fomos avaliando, fomos conversando com ela e fomos percebendo, com a ajuda da espiritualidade, que não eram vultos coisa nenhuma. Eram fantasmas dela mesma, da sua mente, do seu espírito, das situações que ela não foi superando ao longo do tempo. Então ela tinha visões dos painéis da própria alma, ela estava enxergando para dentro, não estava vendo para fora, ela não estava vendo coisas no ambiente, estava enxergando para dentro. Então, tudo aquilo que ela não foi superando. Aí nós fomos conversando e eu percebi que é uma pessoa que tem muita dificuldade em perdoar, não perdoa ninguém. Falou-me de coisas que aconteceram desde a infância dela, de maus tratos recebidos pelo pai, de coisas que viveu com os irmãos, e foi assim durante a vida toda. E ela não foi superando isso, ela não foi deixando isso para trás. Então ela manteve esses fantasmas dentro dela. Então essas figuras deformadas é a representação do sentimento que ela guarda na alma. Então é o pai, que ela não tem coragem de acusar, porque é o pai, e foi educada moralmente para não acusar o pai, né? Embora não aceitasse os mandos e desmandos dele. Então ela o vê desfigurado, ou seja, vê uma imagem desfigurada vindo na direção dela. Ou seja, ela desfigurou a imagem para não focar. Porque vive uma dualidade, né? Ela vive a necessidade de ter superado, né? E o respeito que ela aprendeu que tem que ter com o pai, que tem que amar e tal, e outras coisas. Então, várias pessoas e situações para ela vinham como imagem difusas, né? Assim, desfiguradas que vinham até ela. Então não eram imagens espirituais, eram visões dos fantasmas íntimos dela mesma. Ela não foi superando, né? Então a gente pode criando aquelas mansões assombradas, né? O pessoal fala mal assombrado. Se fosse mal assombrado não tinha problema, né? O problema é que é bem assombrado. Ali tem uma casa mal assombrada, então não tem problema, pode ir lá. Se a casa for mal assombrada, não tem problema nenhum. Dura se a casa for bem assombrada, aí você vai ter problema lá, né? Com os espíritos. Então a pessoa constrói na alma casas bem assombradas, né? Cheia de fantasmas. Cheia de fantasmas. Depois fica vendo esses fantasmas a vida inteira. E assim vai, né? Tem uma pessoa que nós conhecemos que falava que via porcos dentro de casa, que via bichos. Deve ser que são criações dos espíritos? Pode acontecer sim, de ser criações dos espíritos. No momento de fragilidade, o corpo espiritual está muito relaxado já, a pessoa está num quadro de doença há muito tempo, né? Então está muito fragilizado, então há um deslocamento do corpo espiritual. E isso acaba criando algumas janelas, que a pessoa acaba vendo painéis espirituais, criados pelos espíritos. Mas se você for buscar em profundidade, a maioria das vezes não é isso, não. É isso que eu acabei de falar. São os fantasmas que a pessoa foi construindo e guardando a vida toda, né? A vida toda. A gente vê gente que sofreu muito mais do que a gente diz que está sofrendo. E não são assim. São pessoas, como eu falei no início, né? Pessoas felizes, alegres, otimistas. Né? A Joana de Anjos diz assim, quando uma pessoa é magoada, ela dizer que não se magoou é uma hipocrisia. Claro que ninguém dá o pé feliz para o outro pisar, né? Pode pisar, meu filho. Então pisou, muito obrigado por você ter pisado no meu pé, viu? A gente fica bravo na hora, né? Mas em seguida tem que entender, superar, modificar. Por quê? Para não ficar preso, aprisionado, né? Essa mansão mal assombrada que a gente vai criando dentro da alma. Vai enchendo de fantasma. O sujeito que pisou no pé, o outro que desrespeitou a gente, o que mentiu, aquela situação que a gente não queria, teve que passar, e os medos, a gente vai juntando esses fantasmas todos, jogando dentro desse lugar. Quando a alma entra em estado de relaxamento, para o repouso, né? Aí são noites terríveis. A pessoa vem no centro, toma um monte de passe e fala assim, não adianta, tomar passe não adianta, eu continuo tendo pesadelo. Pois é. Então precisa fazer primeiro o quê? A renovação da mente e do sentimento. Para poder sair dessa casa bem assombrada, né? Sair de dentro dela. Mas para sair de dentro dela, nós temos que mudar o pensamento e o sentimento. E a edificação de novos sentimentos é muito importante para tirar a gente desse cenário vicioso de pensamentos equivocados que a gente está.
de pessimismo, de achar que a gente é vítima, que a nossa vida é uma porcaria, que nada para a gente, nada para mim dá certo. Quando a pessoa diz isso, ela está sentenciando naturalmente ao sofrimento. Sentenciando. Porque o que vai acontecer? Ela vai focar tudo que é ruim, mesmo que aconteçam coisas boas. Ela nunca vai conseguir enxergar nada de bom que tem à sua volta, né? Que tem uma família, que está vivo, que tem pessoas que a amam, que apesar da dificuldade que ela está experimentando, ela está prosseguindo, a vida está seguindo. Né? E que a solução dos problemas, com a nossa ajuda e o nosso esforço, elas virão no momento que elas tiverem que acontecer. No momento do amadurecimento, principalmente do nosso sentimento. Enquanto nós não fazemos a superação do sentimento, a prova não passa. Se a prova é justamente para fazermos amadurecer um sentimento, até que a gente não amadureça aquele sentimento, a prova não passa. O aluno hoje não faz mais isso, mas antigamente, se você não tivesse nota nas provas, repetia de ano. E ficava naquele ano tantas quantas vezes fosse necessária até que passasse. Até que estudasse direito a matéria, tirasse nota e passasse de ano. Na vida não é diferente. Se o espírito vir à Terra com um compromisso emocional, né, um compromisso moral para superar o sentimento que ele tem, toda a sua vida vai girar em torno daquele sentimento. Então tudo que acontecer vai produzir desafios no sentido de fazer essa superação, de melhorar aquele sentimento. Porque onde a gente já cresceu e amadureceu, não tem sentido mais. Mesmo que nós tivermos dificuldades naqueles campos, nós não vamos sofrer com isso, porque já aprendemos. Se você adquiriu paciência, não importa quantas vezes você vai ter testado da sua paciência, você nunca vai se incomodar, porque é paciente. Mas se nós somos treinantes da paciência, né, que nós somos, todos nós, como os treineiros ali de vestibular, né, nós somos treinantes da paciência, é óbvio que toda vez que formos testados na paciência, nós vamos reagir mal, ou vamos reagir paulatinamente, né, até melhorando até o momento em que a gente consiga reagir bem. E aí, então, sentimento conquistado, nunca mais se perde ele. Então, aquela pessoa degenerou. Não, degenerou não. Então, ela não era o que apresentava ser. A pessoa tinha um comportamento que era uma luta, um esforço, uma proposta que ela estava vivendo. Não suportou. Porque o homem bom, ele é intocável. Ele não é corrompível. Ele não se consegue tirar o homem bom da sua bondade. Porque ele é bom. Não importa o que você faça com ele. Você não vai conseguir. Você pode destruir ele, pode acabar com ele, matá-lo. Ele não vai. Ele vai te olhar com bondade, com carinho, com respeito, a despeito de qualquer coisa que você faça com ele. Porque ele é bom. Ele é bom. Agora, nós que estamos treinando a bondade, estamos aprendendo os sentimentos, nós vamos ainda, depois de reagirmos bem em muitas situações, ainda poderemos reagir mal. Porque nós somos aprendizes, né? Não somos formados naquele sentimento. O Dr. Bezerra diz numa mensagem dele, treina, né, ou exercita uma virtude que você quiser exercitar por uma vida inteira, para que numa próxima encarnação ela te seja inato. Então, se eu vim para a Terra com a proposta de desenvolver a paciência, não é sendo paciente 2, 3 vezes que eu vou me tornar paciente, não. Ah, cansei, só eu que tenho que perdoar, só eu que tenho que compreender, só eu que tenho que ter paciência. Chega, chuta o balde. Já fiz demais. Não fez demais não, fez de menos. Porque, segundo a colocação do Dr. Bezerra, é uma vida toda. Aí sim, aí aquela virtude se incorpora à nossa natureza. Por enquanto é a proposta. É a proposta. Né? Pode falar, doutor, depois eu passo para você. Você pode falar. Em relação, assim, quando a gente está diante de uma situação desafiadora, né? Então, ali ele ensina um exercício. Porque, por exemplo, você fala alguma coisa meio atravessada e eu não gosto, né? Então, a gente coloca o seguinte pensamento, né? Ele me deixou chateado, você me deixou chateado. A gente tem que fazer o inverso, né? A gente não deixar na mão do outro assim, o poder de comandar nosso sentimento. Então, a gente deve mudar a visão. Não, eu me senti chateada com o que o Davi falou, né? Então, dessa forma, a gente volta para a gente mesmo a direção do comando do nosso sentimento. Nós já comentamos isso aí, nós já meditamos sobre isso.
Quando alguém nos inverter, quando alguém nos ferir, não é perguntar por que o outro me feriu, é perguntar por que eu me feri com o que ele me fez. É o inverso, é a pergunta inversa. Se você fizer isso, você cresce. Se você ficar lastimando o mal que recebeu, não cresce. Por que será que a Vera fez isso comigo? Por que ela me magoou tanto assim? Contrário. Por que eu me magoei com o que a Vera fez comigo? Porque o problema não é a atitude dela, o problema é meu. Né? É meu, então eu que me magoei. Né? Segundo Emmanuel, o mal tem a dimensão que nós damos a ele. É você que diz o tamanho do mal que recebeu. Não é o outro. O outro joga. Você que vai determinar o que é que você quer receber. Você que determina. Se você tiver maturidade para compreender a fraqueza do outro, não vai se magoar. Se não tiver, ou tiver um pouquinho, vai se magoar na dimensão da maturidade que tem. Por isso que o Kardec fala, né? Que nós precisamos adquirir o que? A maturidade do senso moral, que é aquela maturidade que nos dá a capacidade moral para entender, primeiro entender a nós mesmos, nossas fraquezas, nossas limitações, conviver bem com elas, fazendo propostas de modificação constante, trabalhando por essa modificação. Né? Isso é crescimento moral. Né? Crescimento moral. Para que a gente adquira a maturidade do senso moral, porque à medida que eu me entendo, me compreendo, aprendo a perdoar-me pelas minhas fraquezas, com propostas e atitudes de melhoria, eu vou crescendo e errando cada vez menos. E também compreendo os erros dos outros. Mas quando eu não trabalho pela minha modificação, não trabalho pela melhoria dos meus sentimentos, então não tenho maturidade do senso moral. Então as coisas que fizerem contra mim vão ter um efeito muito grande em mim. Vai ser sempre uma bomba que vai explodir na minha natureza. Às vezes, gente, não precisa palavra, não. Eu já ouvi gente falar assim, você viu do jeito que fulano me olhou? Ou seja, não precisa nem palavra. A pessoa, você viu do jeito que ele me olhou? Quem ele pensa que é? Ou seja, o olhar da outra pessoa foi uma bomba jogada. Né? O cara arrancou o pino da granada e ó, fup, com o olhar. Né? Que me importa o jeito que estão me olhando? O problema é de quem me olha. O Espírito Camilo, no livro Correnteza de Luz, e no Correnteza de Luz, não, no Justiça Divina, ele fala, paire acima do teu agressor, porque ele vai ser obrigado a absorver de volta tudo que enviar contra ti. Então, se você não entrar na sintonia do olhar dele, o problema é dele. Né? As farpas que ele jogou, as chispas, né, que ele atirou contra você, vão fazer um círculo e vão retornar para a natureza dele, que ele é o autor. Cada um é responsável pelo que cria. Nós criamos os monstros emocionais ou os anjos, né, emocionais que nos ajudam ou nos destroem, ou nos fazem mal. Então, se eu crio e o outro não aceita, volta para quem? Volta para mim, eu sou o dono, fui eu que criei. Né? Questão de fluxo, né? Nós vivemos em circuito fechado, constantemente. Eu fecho o circuito naquilo que eu quiser, com quem eu quiser. Se eu não fechar o circuito com ninguém, não recebo. O monstro que foi criado é um problema daquele que criou. Então, essa dinâmica é muito boa, assim. Mas nós tínhamos conversado sobre isso, né? Que é essa coisa de você se perguntar, para você avaliar o teu sentimento, nunca avaliar o outro, que era o que o Chico fazia. O Chico falava, eu tenho que dar aos outros o direito de ser o que quiserem ser, mas eu tenho que ser melhor. Então ele falou, eu preciso trabalhar para ser melhor. Os outros, eles é que sabem. Né? O doutor ia falar? Para mim esse é um grande ensinamento, porque muda paradigmas. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, nós que somos treinadores, estamos em treinamento para assimilar sentimento, cada um deve estar numa determinada faixinha aí, ou subfaixas aí desse treino aí. Então calculo que deva depender do tamanho do estímulo para você já ter assimilado até certo ponto aquele sentimento. Quando é que esse sentimento estará então completamente assimilado? Uma vez que, de repente, uma pessoa que vem de encontro a mim, tromba, eu já não me irrito mais. Quanto antes eu me irritava. Mas se vier um falar, eu vou dar uma trombada em você, aí eu me irrito, porque também ele está fazendo por pirraça, vamos dizer. Então, até quando... Então, essa dimensão a gente não tem condição de avaliá-la. Né? A Joana coloca aqui, primeiro vem a contenção. Então, sempre diante de um enfrentamento, nós precisamos treinar a contenção. Então, não reagir. É a primeira... agir e não reagir. É a primeira atitude a tomar. Até o ponto em que você, depois de um tempo muito longo, percebe-se não se magoando mais, não se ferindo mais. Não, nós vamos perceber, pelo resultado, depois, o progresso que a gente fez.
Porque não dá para avaliar, como o senhor falou, como essa mudança é muito lenta e subjetiva, nós não conseguimos acompanhá-la quando ela acontece. E ela não é racional. Ela não é racional. E nem sempre vai ser percebida no momento em que ela foi exercitada. Paciência, por exemplo. Você não vai perceber no momento que exercitou, que conseguiu ter paciência naquele momento. Mas depois de algum tempo, avaliando as atitudes anteriores, a gente chega à conclusão e fala, nossa, faz tempo que eu não ajo do jeito que eu agia com as coisas que me aconteciam. E hoje eu estou agindo. O Divaldo falou que ele contou lá em Araçatuba, que ele estava num determinado lugar lá em Salvador e de repente alguém trombou com ele pelas costas e ele caiu. Né? Aí ele caiu e falou, na hora vem, né, aquela sensação, né, de muita raiva, né? Imagina, a pessoa, que abusado foi esse que me deu um empurrão. Aí deu um empurrão nele, um esbarrão mesmo para derrubar ele. Aí ele caiu, disse que, como ele falou que velho tem que conferir os ossos, porque é perigoso, foi ver se não tinha nada quebrado, tudo, virou-se devagar, olhou para o outro e falou assim, me desculpe por estar na sua frente. Né? Aí o cara, por ter ficado na sua frente, né? Ele olhou para o cara, era um grandalhão, e falou assim, eu não vou. Né? Até usando a razão. Aí tal, aí o cara falou, o que o senhor quer dizer com isso? Ele falou, não é todo dia que a gente é atropelado por um elefante. Aí o cara caiu na risada, deu a mão para ele, levantou ele e disse assim, que estava procurando alguém para brigar. Estava procurando alguém para dar um esbarrão, porque queria que alguém batesse nele, brigasse com ele. Estava muito bravo com a vida, com raiva, ele queria encontrar uma pessoa que batesse nele, que brigasse com ele. Aí ele falou assim, mas o senhor me surpreendeu. Mas quando eu vi as suas costas, o senhor, apesar de ser um senhor, já de certa idade, um velho, o senhor tem umas costas largas. Eu falei, esse vai me bater, eu vou brigar, esse vai brigar comigo. E trombou e derrubou o homem. Né? Só que aí a reação dele, ele agiu e não reagiu. A ação dele em relação à atitude que ele recebeu, fez com que o homem fosse demovido da ideia de querer brigar mesmo. Né? Levantou, deu a mão para ele, o abraçou, ele falou, se tornou amigo dele. Tá? Então, muitas vezes, as dificuldades que a gente experimenta na vida é porque a gente reage, né? A gente reage porque a gente quer defender a honra, né? Quem é você para fazer isso comigo, né? Aquela coisa de querer inflama para defender a honra, né? Você não podia ter feito isso comigo, tanto podia que fez. Como também quando a gente faz, eu não podia ter feito isso. E o auto-perdão, né? A gente não consegue também. De vez em quando fala assim, mas meu Deus, eu não podia ter feito isso. Tanto podia que fez. Tanto podia, não devia. Mas poder pode. Eu li numa obra espírita uma vez, o autor falava assim, então a pessoa ficou perguntando, eu posso fazer tal coisa? A gente pode fazer qualquer coisa. Deus não vai pôr a mão para te impedir. Se colocasse, ninguém mataria ninguém, não haveria crime, não haveria roubo, não haveria nada. Deus colocaria a mão em todo lugar e pronto, né? Aquela figura alegórica das religiões, que é a mão de Deus, Deus não põe a mão em lugar nenhum. Se ele pudesse, não haveria crime no mundo inteiro. O homem tem o livre-arbítrio. O que ele faz é interferir por muitas formas, se houver mérito, né? Se houver condições de não acontecer aquilo daquela forma. Então tem muitas maneiras do Criador agir em torno e na própria pessoa para evitar muitas coisas. E assim faz. Nosso anjo da guarda tem um trabalho sobre-humano com a gente. Um trabalho sobre-humano. Nós não temos ideia do trabalho do anjo guardião nosso, que é nos manter vivo, nos manter encarnados, nos manter nesse mundo. É um trabalho muito grande, porque nós somos pior que uma criança de 3 anos. Pior que uma criança de 3 anos. Imagina você colocar uma criança de 3 anos dentro que acabou de aprender a andar, que quer acatar tudo, que tem que abrir tudo, abre armário, puxa uma coisa e arranca outra, e ele vem e fecha uma, a gente pega a outra, e ele tira daqui, põe lá, você olha que você pisca, olha o moleque está subindo no lugar que não podia, vai cair tudo, e vai e tira ele de lá. É assim. A gente com o anjo da guarda é mais ou menos assim. Nós somos muito pior do que uma criancinha que aprendeu a andar agora, que já tem curiosidade, né? O Levizinho, o filho do Antônio, ele faz assim com o dedinho, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, tudo ele quer mexer, tudo ele quer pegar, tudo ele quer derrubar. Então, a gente é assim com o anjo da guarda. Então, nós somos conduzidos, né? Agora, essa maturidade, nós não vamos perceber ela. Ela vai se incorporando à nossa natureza à medida que nós vamos exercitando ela. Tanto que tem uma frase no Evangelho que diz assim, olha a colocação do Evangelho. O homem bom não sabe que o é. O homem bom não sabe o que é. Quando fala para ele, você é bom, eu não tenho ideia do que você está falando. Porque a bondade é uma expressão natural da sua essência, e ele não sabe o que você está falando. Nossa, como você é bom. Ele fica perguntando, o que ele quer dizer com isso?
Eu não tenho ideia. Mas uma pessoa ruim sabe o que é para ser bom. Você chegar para um ruim e falar assim, você precisa ser bom, ele fica bravo com você. Porque ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, que ainda não faz. O que é. Mas o homem bom, que já é bom, cuja natureza já está dulcificada, está pacificada, ele não sabe que eu é. Porque aquilo para ele é natural. É um processo natural de viver. É um jeito tranquilo de proceder. Então, o homem bom não sabe que o é. Está lá no Evangelho. Né? O homem virtuoso não sabe que é virtuoso. Não sabe. Porque aquilo já é da sua essência. Ele já é assim. Então você fala para ele, né? Nossa, você é paciente, né? Ele fala, mas o que não é ser paciente? Ele não sabe o que é. Porque ele não se pacienta com ninguém, não se impacienta consigo mesmo, e é paciente com tudo. Então ele não entende o que não é ser, que é não ser paciente. Ele não compreende isso que você está dizendo para ele. Pode falar, Terra. Davi, você está colocando que com esses grandes esforços a gente ocorrem as transformações. E só recebe martelada prévia e forte. Pois é. Mas também, além das críticas, nós recebemos elogios. Tem muitas almas boas, muitas pessoas boas. Nossa, como você está diferente. Você mudou. Eu acho isso que nos fortalece mais ainda, nos ajuda a crescer mais ainda. Porque crítica destrutiva e ofensa vem mesmo, e talvez a inveja, né, de não conseguir, ele não conseguiu, ou que não torce para que você caia, mas as críticas boas também vêm. Né? E é bom. É engraçado isso, referindo-se ao homem bom, né, aquele que adquiriu a virtude, quando um homem bom ele é chamado a atenção a respeito do mal de alguém, ele vai te responder que ele não conseguiu ver. Você viu o que fulano fez? Ele, não vi. Mas você não viu o que ele fez tal? Não vi. Não enxerga, ele não está naquela sintonia. Às vezes nem o mal contra ele. Não viu o mal do outro contra o outro, também não viu o mal que foi feito a ele. Mas você não viu que ele te roubou? Você não viu que ele te lesou? Não vi. Porque ele está fora da faixa do mal. Entendeu? Agora, o Evangelho segundo o Espiritismo fala que ver o bem em toda parte seria uma estupidez, né? Mas não é isso. Eu digo, ele não valoriza, né? Não é que ele não vê. Claro que ele sabe que aquela atitude não é correta. Se ele vê o Newton dando uma bofetada no Gustavo, coitado do Newton, né? Seria um suicídio, mas pode acontecer, né? O Newton dando uma bofetada no Gustavo, né? Ou do Kiko, né? Cima para baixo, não sobra nada, né? Então, quer dizer, ele vai olhar, claro que ele vai entender que aquilo não é a atitude correta. Mas ele não se indigna. Por quê? Porque ele compreende aquela situação. Ele está vendo aquilo como uma deselegância, uma falta de educação, uma falta de respeito que o outro ainda não adquiriu, que não o incomoda. Não o incomoda. E se for contra ele também. Ele vai sempre encontrar uma justificativa plausível para o mal do outro contra ele e não vai. Né? E não vai entender aquilo como uma agressão. Porque ele não está na faixa da agressão. Como não agride ninguém, também não se sente agredido. Sendo bem prático agora, o Divaldo foi derrubado por aquele homem, mas ele ainda, dentro dele, ele ainda queria reagir. Então ele ainda não assimilou 100% do sentimento. Não assimilou. Ele disse isso. Ele falou, eu estou aprendendo, né? Então na hora eu queria levantar e brigar, mas aí primeiro eu conferi se estava tudo certo, eu não quebrei nada, né? Depois fui brigando devagar para ver o tanque de guerra que me atropelou, né? Aí vou vendo, aí foi olhando quando ele viu, né? Então, agora, só que essa atitude é um grande progresso, né? Porque tem gente que, se você passar e esbarrar no braço da pessoa, ela vira para você e te dá um bofetão, ou então grita com você, você não olha para onde você anda, você não, entendeu? Já vai brigando, nem vê o tamanho do outro, não vê nada, ele já vai virando e já vai brigando, já vai, né, pedindo satisfação, a coisa vai ficando feia, né? Quando há muitos motivos das pessoas fazerem as coisas. A pessoa, por exemplo, alguém que me derruba com um empurrão, pode ter sido empurrado também. E não tem nada com isso. Ele caiu sobre mim, me derrubou, e eu, sem saber, viro contra ele, formo uma briga, faço uma coisa irracional, né? Mas é isso, à medida que a pessoa vai adquirindo, por isso que Jesus falou, não julgueis, né? Porque nós não temos condição de julgar nada.
das atitudes dos outros. Nem as nossas nós não temos. Né? Nós não temos condição de avaliar nada ainda, nós estamos aprendendo. O que não podemos deixar de fazer é de constantemente meditar, refletir sobre as nossas imperfeições, fazendo propostas e desenvolvendo ações constantes de modificação. Então eu vou reagir diferente, a próxima vez eu vou ser melhor, eu não vou mais fazer isso, eu vou melhorar. E consegue na próxima vez, depois na outra não consegue, na outra consegue também, depois cai, levanta. A Joana de Anjos diz numa mensagem dela, caiu, levante-se, prossiga. Não pode ficar no chão, né? Tem que levantar e prosseguir. Porque esse é o processo. Até o momento em que, espontaneamente, naturalmente, sem esforço, a gente não vai reagir mais. A gente vai conseguir agir em todas as situações, ou na maioria delas, que é o ideal. Agir, não reagir. Porque a reação ela é um automatismo. Né? Ela está ligada mais ao instinto. Né? Tocou, tem a resposta. Né? Tum, tum. Né? Agora, a ação não. A ação ela já envolve o quê? Um projeto. Então eu vou pensar, eu vou refletir, eu vou decidir o que eu vou fazer. Aí já... A própria justiça já tem uma visão diferente de um crime que é cometido, né, no instinto, daquele que a pessoa que foi uma vingança, que é o crime premeditado, né, que a pessoa ela premedita, ela elabora como ela vai fazer, onde ela vai, como ela vai proceder, né, de que mecanismos ela vai utilizar. O critério de julgamento é completamente diferente de um para o outro. Daquele outro que no insulto vira e atira no outro. Né? Ou virem, né? Então é bem diferente a maneira de tratar as coisas, né, pela justiça. É o calor da emoção. Exatamente. Então, na lei divina não é diferente. Não é diferente. Como somos almas deseducadas, né? Não somos nada elegantes, espiritualmente falando, né? A gente acha bonitinho o jeito da pessoa vestir, né? A aparência que ela tem, vai no cabeleireiro, arruma o cabelo, né? O homem bota lá a sua roupa, tal. Mas se a gente pudesse ver espiritualmente as pessoas, aquele mais elegante, não tem nada de elegante não. Ali dentro tem ainda um bicho, né? O Chico falava, e o Chico a gente entende que não é verdade, mas ele falava que era. Quando falava para ele falava assim, eu tenho um monstro aqui dentro de mim. É desse que eu tenho medo. O Chico falava, eu tenho um monstro aqui dentro de mim, esse é que eu tenho medo. Não tem medo da morte, medo de ninguém, tem medo de mim mesmo, ele falava, do monstro que está aqui dentro. Então se a gente pudesse ver essas... A gente tem muita coisa boa, sim, claro. Lógico, a gente já perdeu em muita coisa. Hoje a gente não é nem... O Evangelho segundo o Espiritismo fala, sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos atrás. 100 anos, ou seja, a outra encarnação. Hoje a gente está bem diferente do que a gente era. Imagina que a gente não era. Né? Agora, mesmo assim, trazemos áreas da nossa personalidade espiritual desfigurada. Completamente desfigurada. E sabe por que a gente não está agindo das piores maneiras possíveis? Porque não somos desafiados ali. Na bondade, na misericórdia divina, ela não permitiu que a gente fosse colocado e exposto a determinados desafios que a gente não tem condição de reagir melhor. Então, nessa encarnação, você não vai enfrentar aquela pessoa, ou aquele grupo, ou aquelas situações. Você não vai passar por ali. Você vai viver nessa direção. Então, você não vai passar por ali. Porque ali você não vai suportar. Não se coloca, o que o Terto falou, não se coloca fardos pesados em ombros frágeis. Se Deus colocasse a gente em determinadas exposições que não fosse possíveis de nós superarmos elas ou agirmos bem, nós já seríamos falidos. Então a gente só vai enfrentar aquilo que pode. Então quando a gente fala assim, não aguento mais a minha vida, não é verdade. É que a gente não está usando a vontade firme, né? Aguenta sim. Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. A gente veio nessa existência com aquilo que podia carregar. Cada um veio com a condição que podia. Mas acontece que as nossas fraquezas fazem a gente entender que não é assim. Que a gente está carregando mais do que deve, que a gente merecia ser mais. Eu mereço ser feliz. Tem certeza? Você já não é, não? Eu já não sou, não? Talvez não seja feliz como eu queria. E chamo de infelicidade, muitas vezes, a falta de atendimento dos meus caprichos. Eu gostaria de ter isso, de ter aquilo, de estar assim, de estar daquele outro jeito, de ter outra aparência, de estar em outro lugar. Então eu chamo de infelicidade isso. Mas na verdade eu já tenho o que eu preciso. Tudo que eu preciso. O corpo que eu preciso, as pessoas que eu preciso, a condição social que eu preciso, os amigos, os irmãos, o lugar que eu estou morando, tudo que eu preciso está comigo. E eu como
como contraria as minhas ambições, que tem relação com... Uma coisa é o ideal, né? Outra coisa é a ambição. O idealista é aquele que tem um projeto de vida e deseja chegar lá. E vai cumprir etapas para chegar lá. O ambicioso não tem um projeto de vida, ele tem uma obrigação que ele vai cumprir aquilo a qualquer custo. Eu vou chegar ali. E para isso ele faz qualquer coisa. Passa por cima de todo mundo, pisa em todo mundo, mente, mata, rouba, engana. A gente está cheio na televisão, a gente está cheio de noticiários de pessoas que assassinaram familiares para poder ficar com as posses, ficar com as coisas. Pai, mãe, marido, mulher, esposas. Mandaram matar o outro para poder ficar com... Isso é ambição. Eu tinha o ideal de ter uma vida melhor. Isso não é ideal. O idealista não prejudica ninguém. Né? O idealista ele tem caminhos, ele tem um projeto de vida e ele se direciona para aquele projeto de vida, vai cumprindo etapas. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo fala que só é verdadeiramente nosso aquilo que para conseguir a gente ganhou com o suor do nosso rosto, ou seja, com o trabalho da gente de qualquer forma que seja, e não prejudicou a ninguém. Isso é legitimamente nosso. O resto não é legitimamente nosso. Se houve prejuízo, se houve mal para o outro, se a gente atropelou a etapa, passando por cima dos outros, de alguma maneira, de forma inescrupulosa, isso não é progresso. E isso não é conquista nenhuma. Aliás, seria melhor que não tivesse chegado lá. A gente andou na direção errada. Andei 180 km na direção errada. Aí chega lá o guarda do posto policial lá no mundo espiritual e fala assim: ai, meu filho, não era para cá que você tinha que vir. Volta lá naquele ponto e depois de lá você prossegue naquela direção que você estava direcionado. É para lá que você tem que ir. Não, mas meu Deus do céu, quanto tempo eu vou levar? Pois é, você vai levar a próxima encarnação inteirinha para voltar no lugar que você estava. Como assim? Você lembra das pessoas que você prejudicou nesse caminho até aqui? Você vai voltar devolvendo a cada uma delas tudo que você tirou. A hora que você fizer isso, mas isso não vai dar para fazer numa vida. Você não conseguiu fazer isso numa vida só? Você não conseguiu mentir, enganar, roubar, assassinar, fazer tudo errado numa vida só? Agora você vai voltar lá, você vai devolver para cada um deles tudo que você tirou, então você vai voltar onde? No ponto de onde você saiu. Agora que você andou 180 km de volta, olha para sua frente, essa é a direção. Aí você vai. E isso não é imposto. A grande bênção dessa decisão é que essa decisão é nossa. Não é de Deus. Não é Deus que decide isso. É o espírito que recebe a informação do posto policial, né? Assim, figurativamente falando, do guardião, que vai dizer para ele assim: olha, você andou na direção errada. E o que eu tenho que fazer? Olha, eu sugiro que você volte e desfaça o que você fez. É uma sugestão. Você é que sabe. E às vezes o espírito protela, e pede outra coisa, e quer fazer outra coisa, né? Até reencarna com outras coisas para fazer, mas chega uma hora que não tem jeito. Ele chega no mundo espiritual, tem alguma coisa que incomoda ele. Tem uma angústia que ele não sabe explicar de onde é. Teve 4 vidas com todo quanto é tipo de oportunidade. Passou angustiado, depressivo, perdido. Aí chegando no mundo espiritual ele fala: é o caminho de volta que eu não fiz. São aquelas pessoas que eu preciso ter contato com elas de novo. Então ele faz uma programação, né? E vai resolvendo suas pendências. Até então, né? Isso também já evolui, né? Porque à medida que a gente resolve o que deixou para trás, está melhorando. Está melhorando. Isso acontece com cada um de nós, né? Na vida de cada um de nós. Então é importante que a gente pense a esse respeito. Então, diferença de ambição e de ideal. Ideal é um projeto de vida. Que a gente, se não chegar lá também, não tem problema, a gente pelo menos andou na direção, né? Tem coisas, tem projetos existenciais que a gente vem do mundo espiritual atrás, que não é para ser concluído numa vida só. O espírito começa numa vida, termina na outra. Termina na outra existência. Principalmente projetos científicos, projetos tecnológicos, tem coisas que aquele espírito vai ter que fazer aquela tarefa. Então ele reencarna, dá sequência, né? E depois, o que inventou a penicilina foi isso que aconteceu. Ele começou numa vida, prosseguiu na outra. Deu continuidade na outra. Então a gente tem muitas tarefas que a gente às vezes precisa de várias vidas para cumprir, né? Para fazer. O que na eternidade, nós somos almas eternas, não vamos deixar de existir nunca. Cada existência não passa de um piscar de olhos. Piscou, passou a vida.
Piscou, passou a vida. Todo mundo, isso é unânime. Os espíritos, quando chegam no mundo espiritual, olham e falam, nossa, mas passou muito rápido. É muito rápido. Rapidinho estão voltando para casa. 60, 70, 80, 90 anos, estão voltando para casa. Rapidinho. Então é importante que a gente medite a respeito dessas ideias, né? A necessidade de buscarmos esse entendimento emocional para colocarmos em alinhamento nossas emoções, compreendendo que cada uma delas tem uma finalidade educativa para a nossa alma. Somos desafiados exatamente onde precisamos. Cada vida é uma experiência nova em campos antigos. O espírito sempre retorna nos velhos palcos das suas vivências, geralmente com as mesmas pessoas, para fazer um entendimento diferente. A lei divina, no seu amor infinito, concede-nos tantas quantas vezes forem as oportunidades para que possamos recomeçar. Mas é importante que adotemos agora, aproveitando a experiência presente, um momento de edificar. Vamos empreender, vamos construir novos sentimentos. Olhemos para a alma frágil, saibamos identificar os nossos limites, propondo transpô-los, sem automartírio ou autoagressão emocional. Tirar conclusões depressivas ou depreciativas a respeito dos sentimentos e das suas atitudes é estacionar na posição de vítima, acreditando que Deus fará por nós o que nós necessitamos fazer. O Criador concede-nos a possibilidade do reconhecimento e do refazimento do caminho enganoso, plantando flores agora nos mesmos terrenos onde atiramos espinhos. Busquemos, pois, a visualização interior, observando como se comportam os nossos sentimentos. Pensemos em Deus para que Ele nos ajude a verificar como se comportam os nossos pensamentos. Naturalmente, identificados, ambos poderão ser modificados nessa estrada renovadora, nessa estrada de redenção. Se tu quem ama, asseverou Jesus, devemos nos amar e amar aos outros para ser feliz. Que Ele nos abençoe nesta manhã de meditação e para sempre. Graças a Deus.